Atenção! Ontem à noite um morador de rua morreu. Ele foi identificado como o Valdinei Antônio da Silva, de 48 anos. Põe a foto dele pra mim aí. Ele morreu depois de infartar no meio da rua, tá? Rua José Borali, no Jardim Santa Rita, na Zona Oeste. O drama dessa história cresce ainda mais porque era ele que cuidava da companheira. A Andréia Augusta do Amaral, de 45 anos, ela é cega. E ela vivia junto dele e ela dependia dos cuidados dele, tá? Foi a própria companheira que tentou reanimá-lo no momento que ele teve esse infarto fulminante, mas, infelizmente, isso não foi possível. Vem comigo aqui, por favor. Eu disse outro dia aqui, algumas pessoas falaram que eu estava exagerando. Quem tinha uma vida confortável está passando um pouquinho de dificuldade. Nessa pandemia, as coisas mudaram muito. Quem era pobre antes da pandemia está mais pobre ainda. Agora, quem já era miserável, quem não tinha nada, está passando fome. Sabe há quantos dias esse casal não se alimentava? De acordo com a Andréia, ela e o marido não comiam absolutamente nada há 4 dias. É uma realidade que às vezes a gente insiste em não enxergar, né? Gente que está nas ruas, não porque é viciado em drogas, não porque é alcoólatra, não porque é bandido. Gente que está nas ruas porque não tem uma outra oportunidade, porque não tem onde morar, não tem onde ficar. O Lamartine vai contar essa história pra gente agora. As imagens registradas pela nossa equipe mostram o momento em que tudo aconteceu. Os socorristas receberam a chamada dando conta de que um homem estaria morrendo. Na chegada, o SAMU de fato constatou a morte dele, identificado como Valdinei Antônio da Silva, de 48 anos. O homem não tinha marcas de violência no corpo. A companheira dele estava inconsolável. Quando a gente chegou, já foi constatado o óbito. Examinamos, né, a esposa, a companheira, disse que até tentou fazer alguma medida de reanimação, mas sem êxito. De acordo com testemunhas, o homem morava com a mulher que é deficiente visual dos 2 olhos. Ela dependia dele para tudo. Ou seja, o companheiro era praticamente um cuidador dela. Deficiente visual bilateral, está na fila aguardando cirurgia, está esperando, né, chegar essa cirurgia dela. Então ele que locomovia ela para todos os lados, e então a gente falou, bom, vamos ver uma parte de serviço social para ela, né? A gente vai tentar já providenciar isso. O fato foi registrado na rua José Borali, no Jardim Santa Rita. A companheira disse que provavelmente Valdinei sofreu um infarto. O corpo foi encaminhado ao IML de Londrina. A mulher foi encaminhada pelo SAMU até a UPA do Sol para receber cuidados médicos e pela manhã tentar alguma ajuda da assistência social da cidade. O casal morava em Mocó e não se alimentava há dias. A companheira referiu que ele e ela não comiam há cerca de 4 dias, mais ou menos, aproximadamente, né? E a gente chega e a gente tem o nosso prato de comida e nem sempre a gente lembra de agradecer, né, por aquela nossa comida, quantas vezes que a gente joga fora, né? Então a gente reflete e vê com outros olhos. Exatamente isso, tá? Os médicos, os socorristas do SEAT, do SAMU, esse pessoal está acostumado, tá, a encontrar essas pessoas nas ruas, a praticar esse tipo de socorro. Só que não tem como você não se sensibilizar com uma história dessas quando você ouve que ele cuidava da companheira e ele morreu, provavelmente porque ficou 4 dias sem comer absolutamente nada. Quantas pessoas não estão nessa situação? Vamos lá, gente. Vamos tentar olhar um pouco mais para esse tipo de situação. Eu vou trazer para você amanhã aqui uma reportagem especial mostrando que os mocós, esses espaços aí onde moradores de rua dormem, tem criminoso? Tem também. Tem drogado? Tem também. Mas tem muita gente boa. Esses espaços são cada vez mais lotados pela cidade, esses prédios abandonados, justamente por conta da crise, por conta dessa pandemia, tá? E quando a gente tem uma morte dessas, a crise, a pandemia, a pobreza, a mendicância, ela ganha rostos, ela ganha nomes. Como nesse caso. Lu, repete para mim, por favor, o nome de mais uma vítima. Pode encher a tela, por favor. Valdinei Antônio da Silva, 48 anos. Sabe do que é que ele foi vítima?
sem nenhum exagero, da fome. Em Londrina, numa das maiores cidades do Brasil. Eu não estou falando aqui dos confins do Nordeste, eu não estou falando aqui da África, eu estou falando de Londrina. 6h53.